Sejam bem-vindos a mais essa videoaula, onde nessa terceira aula nós vamos finalizar o exercício que começamos 2 vídeos atrás. Então, se você chegou aqui direto nesse vídeo e não entender nada do que eu estou falando, volte para os vídeos anteriores. Eu vou deixar o link aqui de cada um dos passos na descrição e vamos finalizar esse exercício agora. Vamos agora para o nosso diagrama de momento. Então, novamente, indico qual é o diagrama que eu estou fazendo, coloco a unidade, que agora vai ser quilonewtons vezes metro. Então, o quilo minúsculo, newton maiúsculo, metro minúsculo. O que eu vou precisar indicar? Eu vou trabalhar para fazer um gráfico que aponte em cada ponto dessa viga qual é o momento que está aplicado nela. Então, vamos começar pensando assim, ó. Funciona da mesma forma que os outros, eu vou ter que entrar ou por um lado ou pelo outro. Vamos novamente entrar pela esquerda e eu vou pegar esse primeiro ponto aqui. Também é importante, sempre deixa essa representação da viga com as forças ao seu campo de visão, porque toda análise que a gente vai fazer vai ser nesse desenhozinho aqui. Então vamos começar. Nesse primeiro ponto aqui, qual é o momento que eu tenho? O que é momento? Momento não é força vezes uma distância? E essa distância é sempre perpendicular ao ponto onde eu estou fazendo. Então, lembra que eu falei lá no início, quando eu estava fazendo o cálculo das reações de apoio, que quando a linha de ação de uma força passa pelo ponto, essa distância é zero. Então, o 10 eu imagino como se ele fosse uma linha infinita aqui, na direção que ele está, e essa linha está passando pelo ponto. Então, a distância do 10 até esse ponto é zero. A mesma coisa acontece com 5. E quando eu estou entrando pela esquerda, eu só estou preocupado com as forças que estão aonde eu já passei ou aonde eu estou. No caso aqui, como a gente não passou de nada, é onde a gente está. Essas forças aqui que estão para frente, elas vão ser consideradas conforme eu for andando pela viga. Então, aqui, 10 vezes 0, 5 vezes 0. Não vai ter momento. Eu vou andar aqui 1 metro. 1 metro seria mais ou menos aqui. Percebam que, independente da distância que eu andar nessa viga, como o 5 está paralelo à viga, está na mesma direção da minha viga, a distância sempre vai ser zero. Eu imagino que a linha do 5 aqui é infinita, então ela está sempre passando por cima da viga, então esse momento vai ser zero. O 10 não. O 10, quando eu estava aqui, ele passava, a linha de ação dele passava por cima desse ponto. Agora que eu andei 1 metro e eu estou mais ou menos aqui, não passa mais. Então, qual a distância perpendicular da linha de ação do 10 até esse ponto 1 aqui, de 1 metro? Vai ser 10 vezes 1 metro. Então, 10 vezes 1 metro, eu vou marcar aqui para a gente, ó. Vamos dizer que seria aqui. Então, 10 vezes 1 metro vai dar 10. Esse valorzinho aqui vai ser um 10. Quando eu ando 2 metros, o pensamento é o mesmo. 10 vezes 2, 20. Se eu andar 3 metros, mesma coisa, 30. 4 metros, 40. Então, se a gente parar para reparar, a forma que vai se fazer aqui nesse gráfico vai ser uma linha descendo. Por que descendo? No gráfico de momento, no diagrama de momento, a gente sempre vai representar o diagrama crescendo para o lado tracionado da viga. Então, o que isso quer dizer? Imagina que eu travei essa viga aqui, como se eu tivesse batido um prego nesse ponto aqui. Eu esqueço que existe qualquer coisa para lá, como se eu cortasse a viga, então ficou só esse pedacinho aqui, e eu bati um prego aqui. Tá? Esse prego não deixa a viga se mexer, mas deixa ela rodar. Esse 10 vai fazer ela rodar dessa forma, certo? No sentido horário. Quando eu faço uma rotação aqui no sentido horário, se eu pensar que essa viga não é uma linha, ela realmente tem dimensões aqui,
esse momento que eu estou aplicando, ele vai puxar embaixo. Ele está assim, ele vai tracionar embaixo e ele vai comprimir em cima. Então, o gráfico vai para baixo por causa disso, tá? É um efeito físico que a gente representa esse efeito físico, o lado que está tracionado no gráfico do momento. Uma forma mais fácil de a gente pensar isso, quando a gente está falando de forças pontuais, o gráfico de momento praticamente sempre vai para o lado onde está a parte de trás da seta. Então, se a seta está para cima, o momento que ela vai gerar vai ser para baixo. Então, pelas duas explicações, tanto a física quanto o macete, a gente vai descer nesse gráfico. Eu vou então limpar esses pontinhos aqui só para a gente fazer uma coisa mais certinha. Qual então vai ser a minha metodologia? Eu vou começar aqui, sempre no momento, o início onde eu estou entrando vai ser 0. E eu vou andando pela viga até eu encontrar a próxima coisa que vai mudar o meu gráfico, que no caso aqui vai ser esse 30. O 5 não, porque de novo, o 5 está na mesma direção da nossa viga, ele está paralelo, ele está em cima da viga, então ele também não vai fazer momento. Mas a partir do 30 vai mudar alguma coisa. No 30 não muda nada, porque de novo, se eu fizer nesse ponto aqui, o 10 vai estar fazendo 10 vezes a distância, mas o 30 vai estar fazendo 30 vezes 0. Então, em cima desse ponto, a única coisa que vai influenciar no momento vai ser esse 10 aqui. Então, como que vai ficar? Eu vou pegar e vou fazer uma linha reta decrescente até aquele ponto. Beleza. Qual é esse valor aqui? Eu vou ter 10 vezes a distância. A distância eu tirei aqui do desenho, mas era 2 até esse ponto aqui. Então vamos lá. 10 vezes 2, eu vou ter aqui 20. Vou escrever logo esse 20. Então, de novo, não preciso colocar a unidade, porque a unidade já está aqui. Vamos colocar o nosso 20 no lugarzinho dele aqui. Posso colocar aqui dentro, posso colocar aqui fora. Vamos colocar aqui fora, que eu acho que fica um pouquinho melhor. Próximo passo. Vamos fazer a mesma coisa, só que agora, quando eu passei 1 milímetro do 30, o 30 já começou a fazer um momento de 30 vezes 1 milímetro. 1 metro, 2 metros, 50 metros, o que for. Então, vamos calcular agora nesse ponto aqui no meio. Então, aqui era 2, aqui tinha mais 1. Vamos fazer, contando aqui como se aqui fosse o 0, de 2,5. Então, no 2,5, eu vou ter 10 vezes 2,5, 25, menos, porque está no sentido contrário do 10, continua aquela mesma regrinha. Se eu encontrei uma força para cima, que fez o gráfico ir para baixo, quando eu encontrar uma força para baixo, ela vai fazer o oposto desse efeito, vai fazer o gráfico ir para cima. Então, 10 vezes 2,5, 25, menos 30 vezes meio, porque é só a partir do 30. Então, 15. 25 menos 15, eu vou ter um 10 aqui no meio do caminho. Se eu fizer aqui no final, mesma história, 10 vezes 3, 30, menos 30 vezes 1, 30. Então, eu chego no zero. O encontro de duas forças aplicadas pontuais vai manter o gráfico como uma linha reta. O que vai acontecer quando eu encontro uma outra força? A angulação do gráfico vai mudar. E para a gente aqui vai ser uma reta dessa forma. O pontinho ficou um pouquinho para fora, mas não tem problema. Então, finalizei esse meu gráfico. O que falta a gente colocar? Já colocamos aqui o 20. Vou fazer aqui o sinal. Sobre o sinal, o gráfico do momento é o contrário dos outros dois. Sempre que o gráfico vai para baixo, ele é positivo.
Sempre que ele está para cima, ele é negativo. Para finalizar essa aula, tem uma última análise que a gente precisa fazer. Tá? Sempre é legal a gente fazer o momento com o gráfico do cortante alinhado com os outros desenhos. Por quê? Matematicamente, o cortante é a derivada do momento. O que isso significa? Existe uma relação entre esses dois gráficos. O que acontece se eu pegar uma curva, derivar ela e igualar a zero? Eu vou achar um x e esse x vai me dizer aonde é um ponto de máxima ou mínima. O que isso traz de informação para a gente na prática na hora da gente fazer o desenho? Que quando o gráfico do cortante estiver no zero ou cortar o zero, que é o nosso caso aqui, o gráfico do momento vai ter o seu momento máximo ou mínimo. Então, fazendo a nossa análise para esse problema aqui, onde o gráfico do cortante estava no zero? Aqui. Então, aqui eu tenho um ponto de máxima, ou, na verdade, um ponto onde a curva muda de direção. Não é o nosso caso, então para a gente aqui é o ponto de máxima. Passei pelo zero aqui também, tem um ponto de mínimo. Então vou ter aqui, de alguma forma, uma quina. E aqui no final também eu vou ter um outro ponto de máximo do gráfico. Então sempre é importante a gente fazer isso aqui. Tudo bem, para esse problema que é bem simples, não fez diferença nenhuma. A gente conseguiu fazer tranquilamente o gráfico de momento, o diagrama de momento, sem olhar para o cortante. Mas no futuro, com problemas um pouquinho mais complicados, que a gente vai ter carga distribuída, várias forças ao mesmo tempo, a gente vai precisar dessa informaçãozinha aqui para dizer aonde vão ser os pontos de máximo e mínimo do nosso gráfico de momento. Então, para finalizar, o que é importante a gente indicar em todos os diagramas? Não está aqui o de normal, mas isso que eu vou falar também vale para o de normal. Eu sempre tenho que colocar os valores quando é um patamar. Eu sempre tenho que colocar os valores quando tem uma quina ou um valor mais alto. Se fosse uma curva aqui, eu ia marcar nessa curva o valor mais alto dessa curva, ou o mais baixo no caso, né? Quando a gente fizer um exercício com carga distribuída, a gente vai ver como faz isso aqui. E não só o valor, a gente tem que marcar essas distâncias também. Eu poderia marcar aqui, ó, a distância daqui até aqui para indicar onde está acontecendo essa variação brusca no gráfico, tanto esse quanto esse. Só que para esse exercício já é óbvio. A gente consegue ver aqui só de olhar que o que está acontecendo é no 1. Então eu não preciso marcar essa distância. Mas quando a gente estiver falando de curvas mais complexas, um pouquinho, quando a gente estiver falando de um problema que tenha cargas mais diferentes, diferenciadas, carga triangular, carga distribuída, momento aplicado, a gente vai ter que marcar essas distâncias, a não ser que seja um ponto óbvio, como o ponto de aplicação de uma das forças. Dito isso, a gente finaliza esse exercíciozinho aqui e na próxima aula, próxima videoaula, eu já vou trazer um exercício um pouco diferente. Aí a gente já vai começar a complicar um pouquinho mais isso. Importante, essas 3 primeiras aulas elas ficaram longas, porque eu estou tentando fazer o mais mastigado possível para vocês pegarem do zero. A partir da próxima aula, eu já vou começar a acelerar um pouquinho. Então, ficou alguma dúvida nisso aqui? Volta, assiste os vídeos desde o início. O primeiro vídeo é sobre reação de apoio. O segundo vídeo faz os diagramas de normal e cortante. E o terceiro a gente fez aqui o diagrama de momento e finalizou ele dando algumas dicas para fechar o problema. A partir do próximo vídeo, então, a gente já vai começar a acelerar um pouquinho.